Olá! Nesta aula teremos como objetivos conhecer os modelos de avaliação de ações, saber calcular e interpretar os indicadores de análise de ações e esperamos também que ao final você seja capaz de estimar o valor das ações. Na última aula, vimos que uma ação representa a menor parcela do capital social de uma empresa e que as ações podem ser ordinárias, aquelas que têm direito a voto, preferenciais, aquelas ações com preferência na distribuição de resultados, e elas ainda podem ser nominais ou escriturais. É importante também que a gente saiba que as ações elas podem ter vários valores, vários preços. O valor ou preço patrimonial se refere ao valor do patrimônio líquido do exercício considerado, dividido pelo número de ações que são emitidas. Pode servir de referência para o exercício dos direitos do acionista. O valor unitário de uma ação é o quociente entre o valor do capital social realizado de uma empresa e o número de ações que são emitidas. Temos ainda o valor de subscrição, que é o preço da emissão fixado em subscrições para aumento de capital. Ele não pode ser inferior ao valor nominal contábil. O preço de subscrição é aquele que acontece quando a empresa faz o IPO, ou quando ela emite as ações pela primeira vez. Temos ainda o preço de mercado, que é o valor de cotação da ação em mercados organizados, as bolsas de valores ou mercados de balcão. E é exatamente esse preço que traz maior complexidade para as decisões dos investidores. Veja nesse exemplo um gráfico para as cotações da ação da Petrobras, uma ação ordinária, para o dia 8 de março de 2021. Essas oscilações aí aconteceram apenas entre 12h45 e 14h30 da tarde. Nesse momento, às 14h30, a ação valia R$ 21,59. E só nesse período, as transações já tinham envolvido um volume de 14 bilhões e 964 milhões de transações. A empresa valia, nesse momento, 287 trilhões de reais. Como podemos saber se esse é o momento de comprar a ação e se essa empresa é uma empresa que vale a pena investir? Temos então os modelos de avaliação que procuram projetar o comportamento futuro dos ativos financeiros, formulando previsões com relação às variações de seus preços no mercado. Nós podemos realizar a avaliação a partir de uma análise técnica, que também é chamada de análise gráfica, ou por meio da análise fundamentalista. A análise técnica é aquela que estabelece projeções sobre o comportamento das ações a partir de padrões que são observados no desempenho passado no mercado. O objeto, então, da análise são os parâmetros de oferta e procura dos papéis e também a evolução de suas cotações. E a hipótese de que se parte para se realizar uma análise técnica é de que as variações nos preços das ações guardam uma relação entre si, descrevendo uma tendência de mercado. O instrumento utilizado para avaliação técnica são os gráficos. A análise fundamentalista, por outro lado, estabelece projeções a partir de análise das variáveis internas e externas à empresa, as quais exercem influência sobre seu desempenho e, em consequência, sobre o valor intrínseco das ações. O objeto, portanto, da análise são as demonstrações financeiras e os dados do setor, além de dados do mercado acionário e da conjuntura econômica. A hipótese de que se parte quando se faz uma análise fundamentalista é de que há um valor intrínseco para cada ação, com base nos resultados que a gente pode apurar por essa empresa que emite as ações. Os instrumentos utilizados para avaliação serão os demonstrativos e as análises setoriais, bursáteis e conjunturais. Vamos falar um pouco mais da análise fundamentalista. O objetivo da análise fundamentalista, então, é avaliar a posição e o equilíbrio econômico e financeiro da empresa. Procura-se projetar os resultados futuros e, ao mesmo tempo, calcular um valor justo, um valor econômico para a ação. Para fazer uma análise fundamentalista, a gente vai utilizar dois métodos. Ou a gente usa o método top-down ou bottom-up. O método top-down, ou seja, de cima para baixo, é aquele em que nós vamos avaliar o valor justo de uma ação a partir do comportamento das principais variáveis econômicas. Nós vamos desdobrar a partir de uma análise econômica, uma análise setorial, e daí vamos chegar até uma análise da empresa, para se definir esse valor. Já no método bottom-up, o valor justo da ação vai refletir os resultados da própria empresa. Por isso, a análise enfoca seu comportamento e condições futuras de crescimento. A análise é feita de baixo para cima. Quando fazemos análise fundamentalista, nós podemos utilizar alguns indicadores de análise. O objetivo desses indicadores é avaliar os reflexos do desempenho da empresa sobre o valor de mercado das suas ações. Os principais indicadores são o lucro por ação, os indicadores de dividendos, que são o payout e o dividend yield,
o índice preço-lucro e o índice preço-lucro a preços de mercado por EBITDA. Temos ainda o Q de Tobin, mas nessa aula não trataremos dele. Bom, o lucro por ação vai permitir apurar o benefício, ou seja, o lucro líquido após imposto de renda, auferido por ação emitida pela empresa. Então nós vamos fazer uma relação entre lucro líquido e o número de ações emitidas. O payout vai indicar os dividendos distribuídos aos acionistas como uma porcentagem do lucro por ação. Então o payout vai ser igual aos dividendos, o valor deles, dividido pelo lucro por ação, que a gente viu agora como calcular. O dividend yield vai indicar a remuneração por dividendos do acionista realizada sobre o capital investido, o valor pago pela ação. Então vamos dividir os dividendos pelo preço de mercado da ação. Vamos a um exemplo. Uma empresa apurou, ao final de determinado exercício, um lucro líquido de R$ 620 mil. A ação da empresa encontra-se cotada no mercado à vista por R$ 3,50 a ação. Para um índice de payout de 35% e 400 mil ações emitidas, vamos calcular então o índice Dividend Yield. Bom, para a gente chegar nesse ponto aí, nós vamos precisar calcular primeiro o lucro por ação. Então nós vamos dividir o lucro líquido pelo número de ações emitidas. Será o valor de R$ 620 mil dividido por 400 mil ações. Então teremos um lucro por ação de R$ 1,55. Na sequência, vamos calcular os dividendos utilizando a fórmula do payout. Payout é igual a dividendos dividido por LPA. O LPA nós já temos, e o payout a questão nos informou. O payout é de 35%. Então, colocando na fórmula, 35% vai ser igual a dividendos por lucro por ação. Então vamos multiplicar 35% vezes 1,55, e isso aí vai ser igual aos dividendos, ou seja, 0,5425. Podemos agora calcular o dividend yield. Vai ser a relação entre dividendos e o preço de mercado da ação. Dividiremos então 0,5425 por 3,50, o que vai dar 0,155 ou 15,5%. O índice preço por lucro indica o número de anos, exercícios que o investidor demoraria para recuperar o capital investido. É uma relação entre o preço de mercado da ação e o lucro por ação. Esse índice reflete a euforia do mercado. Quanto mais atrativa uma ação, o índice preço por lucro se elevará. Quando há incerteza, o preço por lucro diminui. Temos também o índice de lucratividade da ação, que indica a taxa de lucratividade anual da ação, sendo obtida pela inversão da fórmula do índice preço por lucro. Então, a lucratividade da ação será o contrário, o lucro por ação dividido pelo preço de mercado da ação. Vamos a um exemplo. Uma empresa apurou, ao final de determinado exercício, um lucro líquido de R$ 620 mil. A ação da empresa encontra-se cotada no mercado à vista por R$ 3,50 e sabe-se que o índice de lucro por ação é de 1,55. Mesmos dados que nós tínhamos no exercício anterior. Vamos apurar, então, para essa empresa, os índices preço por lucro e de lucratividade da ação. O preço por lucro é igual ao preço de mercado da ação dividido pelo lucro por ação. Então vai ser o valor de R$ 3,50 dividido por 1,55, que vai ser igual a aproximadamente 2,26. Vamos agora apurar a lucratividade da ação, que vai ser o lucro por ação dividido pelo preço de mercado dela. Então nós vamos dividir 1,55 por 3,50. Vamos obter então 0,4429 ou 44,29%. Outro indicador importante é patrimônio líquido a preços de mercado. Ele indica o valor de mercado da empresa, o valor do seu patrimônio mais o montante de suas dívidas. Nós vamos multiplicar a quantidade de ações pelo preço de mercado. Uma variação do indicador é o patrimônio líquido a preços de mercado dividido por EBITDA. Vai indicar para a gente também um múltiplo do valor de mercado do patrimônio líquido da empresa em relação ao seu lucro antes dos juros, da depreciação ou exaustão e amortização e também do imposto de renda. Em português, geralmente utilizamos o termo LAGIDA. Ele vai permitir definir qual é o valor do fluxo de caixa operacional da empresa, a preços de mercado. Vamos a um exemplo. Sabe-se que foram emitidas 400 mil ações de uma empresa cuja ação encontra-se cotada no mercado à vista por R$ 3,50 a ação. Utilizamos ainda aqueles mesmos dados do exemplo anterior. Só que estamos adicionando uma informação. O EBITDA da empresa foi de R$ 850 mil. Então vamos calcular os índices de patrimônio líquido a preço de mercado. Então, primeiro, o índice de patrimônio líquido a preço de mercado vai ser igual à quantidade de ações vezes o preço de mercado. Nós temos, então, 400 mil ações a R$ 3,50 cada uma.
teremos então o valor de R$ 1.400.000. Vamos então calcular o próximo indicador, que vai ser o índice de patrimônio líquido em valor de mercado dividido por EBITDA. Então vamos dividir R$ 1.400.000 por R$ 850.000. Teremos então 1,6471. Além dos indicadores, frequentemente precisamos também fazer uma previsão, uma projeção do comportamento do valor das ações ao longo do tempo. Utilizamos para isso os modelos de estimação do valor das ações. Eles procuram estimar o valor teórico de ações negociadas em bolsas de valores e permitem ainda que se identifique a taxa de retorno desses investimentos e, consequentemente, o custo de capital próprio da empresa. Então nós temos o modelo básico de desconto e o modelo de Gordon. O modelo básico de desconto é aquele em que o valor de ativo é determinado pelo valor presente de seus fluxos de caixa futuros, os dividendos esperados, descontados a uma taxa que remunera o investidor no nível de risco assumido. Então veja aí que é um somatório, né, do dividendo dividido por 1 mais a taxa de desconto, né, que vai representar esse retorno que o investidor espera, mais o valor de aquisição dividido por 1 mais a taxa elevado ao período, né, o tempo aí que nós vamos utilizar. Vamos ver como é que funciona esse modelo com um exemplo. Um investidor adquiriu uma determinada ação pelo valor de R$ 5,40. Sabendo que a empresa emitente pretende pagar um dividendo de 65 centavos, 72 centavos e 76 centavos em cada um dos próximos 3 anos, e que o valor de venda previsto da ação ao final do terceiro ano seja de 5,80, responda se o investidor subavaliou ou se ele superavaliou o valor da ação, dado que sua rentabilidade mínima exigida é de 16% ao ano. Vamos então aos cálculos. Nós vamos então trazer a fórmula, né, que desconta esses valores futuros a essa taxa, que será de 16% ao ano, e vamos trazer então cada um dos dividendos futuros. Então nós vamos ter 0,65 dividido por 1 mais a taxa, que é 0,16, para o primeiro ano, elevado a 1, mais 0,72, que são os dividendos esperados para o segundo ano, dividido por 1 mais 0,16 elevado a 2. Fazemos o mesmo para o terceiro ano, né? Então vamos ter um dividendo de 0,76 dividido por 1 mais 0,16 elevado à terceira, e aí somamos com a parte ali da fórmula que tem o P, né? Ou seja, o valor previsto, né, para a ação, que vai ser de 5,80 dividido por 1 mais 0,16 elevado à terceira. Então, o resultado aí desse cálculo, né, vai nos permitir dizer que o valor teórico da ação será de 5,30. Como o investidor pagou 10 centavos a mais, né, ele pagou 5,40 do que o valor intrínseco dela, que é de 5,30, ele superavaliou o seu preço, né, ele avaliou acima do valor, né, previsto em teoria para essa ação. O modelo de Gordon, uma outra abordagem, ele pressupõe que os fluxos de dividendos sofrerão um crescimento perpétuo. Há uma hipótese de que os rendimentos são indeterminados, né? Essa situação vai ser interessante quando você pretende investir, né, por um longo tempo, né? A expectativa é que seja para sempre, né? Para calcular, vamos então dividir o valor dos dividendos previstos pela taxa de desconto que representa o retorno requerido menos uma taxa de crescimento perpétuo dos dividendos, né? Uma relação entre os lucros retidos e a taxa de retorno dos lucros retidos. Vamos ver um exemplo dessa proposição de Gordon. Determine o valor teórico de uma ação que prevê a distribuição de dividendos de 30 centavos por ação indefinidamente, sabendo-se ainda que os investidores exigem 18% ao ano de rentabilidade mínima. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir o valor dos dividendos que a gente espera ter, né, continuamente ao longo dos próximos anos, que é de 30 centavos, por 0,18, que é a taxa, né, que a gente espera de rentabilidade mínima. Então, né, o valor teórico numa situação dessa é de 1,67 por ação. Ao final dessa aula, esperamos que você tenha entendido o que são os modelos de avaliação de ações e a diferença entre eles, e que você também seja capaz de calcular e interpretar tanto os indicadores de análise de ações, quanto os modelos de estimação de valor de ações. Caso tenha dúvidas, entre em contato e bons estudos!